Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um episódio da coluna Além do Jogo. Hoje eu vou falar sobre o histórico recente do Fortaleza na primeira divisão do futebol brasileiro, na elite do futebol brasileiro. Antes de mais nada, eu queria pedir que você se inscrevesse aqui no canal do Glória e Tradição, porque todo dia tem conteúdos falando sobre o Fortaleza e sobre o futebol de um modo geral, tá? Também pode deixar a sua curtida aqui nesse vídeo, ok? Bom, o meu enfoque principal vai ser na chamada Era dos Pontos Corridos, mas é importante dar também essa contextualização do que aconteceu antes, né? Vale lembrar que em 2010 a CBF ela resolveu unificar os campeonatos anteriores, né, a 1971, ali iniciando em 1959 com a Taça Brasil e também depois a Taça Roberto Gomes Pedrosa, a Taça Robertão. Então, nesse período anterior a 71, que é quando começou de fato o chamado Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem duas campanhas de destaque, que é em 1960 e em 1968, quando fomos vice-campeões da Taça Brasil. Hoje, essas campanhas elas equivalem a ser segundo colocado geral na classificação da primeira divisão. Então, o Fortaleza tem 2 vice-campeonatos brasileiros de Série A em seu histórico, conforme a CBF. Agora, eu vou dar uma ênfase na era dos pontos corridos. Um detalhe importante. Esse ano, o Fortaleza vai fazer a sua 18ª participação no que seria considerado a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Na era dos pontos corridos, essa vai ser a 7ª participação. Relembrando um pouco, em 2002, a gente foi vice-campeão da Série B, perdendo a final para o Criciúma. E jogamos, né, o Campeonato Brasileiro em 2003 pela Série A, um campeonato que o sarrafo de rebaixamento foi muito alto. O Fortaleza foi rebaixado com 49 pontos, né? Só para você ver. Hoje tem time que escapa com 38, 37, então realmente o nível de pontuação era bem diferente. Caímos para a Série B em 2004, né? Aquele time inesquecível que tinha o Bosque e o Angelim, e aquele acesso também memorável contra o Avaí, né? Que precisávamos de combinações de resultado, e o Castelão foi às lágrimas naquele momento, né? Voltamos para a Série A imediatamente. Foi um bate e volta, veja só. 2002, vice-campeão da Série B. 2003 a gente cai. Em 2004 a gente já volta imediatamente para a Série A. Em 2005 o Fortaleza faz uma baita campanha. Por muito pouco o Fortaleza não consegue uma vaga na Sul-Americana. A gente ficou ali em 13º lugar na classificação geral, se credenciando para disputar o campeonato de 2006, que aí de fato foi pavoroso. O Fortaleza fez uma campanha muito fraca, caiu ali com 38 pontos, se não me engano, uma coisa assim, ficando à frente apenas do Bahia. Então realmente foi um campeonato em que o clube estava muito desorganizado, teve muitas demissões de treinadores e tudo mais. Então aquele campeonato de 2006 foi muito ruim, diferente do de 2005, né, que a posição foi muito alta. Ainda tinha uma coisa muito interessante: o Fortaleza era o único time nordestino na Série A naquela ocasião. Bom, depois de 2006, o Fortaleza só volta à Série A 13 anos depois, né? Em 2018, a gente ganha o título da Série B. 2002 tinha batido na trave. 2018 ganha o título da Série B. E ganhando o título da Série B já na era dos pontos corridos na Série B, né? Feito esse que nenhum outro time do Nordeste fez. Então, o campeonato já de 38 rodadas, pontos corridos, todo mundo enfrenta todo mundo, de um nível bem maior. O Fortaleza sobrou nesse campeonato, já ali liderado pelo Rogério Ceni, e consegue o acesso para a Série A de 2019, que foi a melhor campanha do Fortaleza na era dos pontos corridos, onde o clube ficou em 9º lugar, né, credenciando-se para Taça Sul-Americana disputada em 2020. Então,
O Fortaleza fez essa campanha memorável, ficando entre os 10 primeiros colocados, ficando em nono. Você pega, por exemplo, um time como o Bahia, que é super tradicional, é bicampeão brasileiro, nunca conseguiu ficar entre os 10 na era dos pontos corridos. Então, realmente foi um feito muito difícil e muito respeitável. Em 2020, o Fortaleza começou o campeonato muito bem, né? Ali na metade do campeonato a gente tinha 3, 4 jogos a menos e se mantinha ali em 8º, 7º lugar. Então era um time que, segundo inclusive a crítica, né, do futebol de um modo geral, era cogitado para ficar ali entre os 10 novamente. Teve uma quebra de trabalho, o treinador que estava já há 3 anos no clube saiu e o time despencou, mas o Fortaleza demonstrou força, né, e conseguiu se segurar na ponta dos cascos, né, escapando ali, perdendo para o saldo de gols, né, contra o Vasco, nesse confronto direto. O Vasco acabou caindo, a gente ficando, mas conseguimos mais um feito inédito, que é passar 3 anos consecutivos disputando a primeira divisão. Lembrando que um recorde de nordestino são 5 anos, né, com o Bahia e também com o Sport. O Bahia esse ano vai para o 6º, o nosso maior rival vai para o 4º e o Fortaleza vai para o 3º. Então é mais um feito realmente muito relevante e a gente espera que a gente consiga, de repente, quebrar mais algum recorde, fazer um campeonato interessante aí com o nosso novo treinador. Acho que temos um elenco legal, que pode e deve ser reforçado, mas o torcedor do Fortaleza ele entra, digamos assim, já com mais casca dura, né, com relação à Série A. Já sabemos que é difícil, é um campeonato que você tem que saber pontuar, né? Às vezes é mais importante saber pontuar do que saber jogar bem, valorizar os confrontos diretos com os times que brigam nessa mesma faixa do campeonato com a gente. Essa talvez tenha sido a maior diferença entre 2019 e 2020. Em 2019 a gente ganhou basicamente todos os confrontos diretos contra aqueles times da mesma faixa do campeonato. Em 2020 a gente titubeou vários e vários confrontos diretos naqueles chamados jogos de 6 pontos, e isso custou muito caro na reta final do campeonato. Então, uma boa sorte para o Leão do PC, uma boa sorte para a gente na temporada, e eu espero que nessa mesma coluna aqui, ano que vem, eu já esteja falando sobre mais uma campanha do Fortaleza na Série A, se Deus quiser. Tá bom? Um abração para vocês, saudações tricolores e até a próxima. E não esqueça-se de se inscrever aqui no Glória e Tradição, já ia deixando passando batido, se inscrever aqui no Glória e Tradição, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que podem se interessar pelo assunto e também deixa aquela sua curtida marota, beleza? Agora sim, tchau, tchau, saudações tricolores.